Muita gente já sabe que VPN não te torna anônimo na internet, que as empresas vendem os seus dados, mas eu vou tentar aqui mostrar umas coisinhas a mais que talvez você não saiba. A recomendação é: pare de ser norme, mas tenha em mente que o foco aqui é quem não sabe nada. VPN, Virtual Private Network, ou rede virtual privada. É uma tecnologia usada para criar túneis virtuais entre você e o computador de outro cara, ou mais conhecido como servidor de uma empresa de VPNs. Só uma observação, você pode criar sua própria VPN. Bom, geralmente o objetivo que a gente tem em usar uma VPN é estar se conectando a uma rede privada. Aqui entra o conceito de rede local e rede pública. Uma rede local seria, por exemplo, a tua casa ou o teu escritório. Você tem todos aqueles computadores ali, eles podem se comunicar entre si e eles estão, digamos, entre aspas, afastados da internet. Isso seria uma LAN, que é Local Area Network. Em oposição, nós temos a rede pública, seria a WAN, que é Wide Area Network. A WAN consiste em uma rede de computadores que conecta redes menores em grandes distâncias, que é o que o Google nos diz. Pense na rede pública como uma grande praça, onde você tem várias e várias pessoas e todas podem conversar com todas podem se ver e se comunicar entre si. E caso você esteja em um cenário corporativo ou busque por privacidade, você não quer que todas as pessoas possam te enxergar dentro dessa grande praça. Aí que entra as VPNs. Isso do nome Virtual Private Network. Ela vai simular uma rede privada dentro da rede pública, criando um túnel. E através desse túnel, somente você e a pessoa do outro lado vão poder estar vendo o que está acontecendo. Ninguém de fora, em teoria, vai conseguir enxergar essa comunicação. As VPNs, elas utilizam de criptografia para estar atingindo esse objetivo. A VPN vai criptografar os seus dados e vai estar enviando eles criptografados até o servidor da empresa proprietária da VPN. Lá o servidor deles vai descriptografar os seus dados e vai mandar eles para a rede pública. Então, a partir de quem está vendo de fora, todas aquelas requisições, por exemplo, você vai acessar um site, para quem está de fora dessa comunicação, vai ser o computador ou o servidor da empresa de VPN que vai estar fazendo essas requisições. E o que acontece aqui é o seguinte: caso o seu problema seja somente a criptografia, se você costuma acessar somente sites que utilizam o HTTPS, você já está tendo uma comunicação criptografada. O S do HTTP significa Secure, é Hypertext Transfer Protocol Secure, e ele utiliza o certificado SSL, Secure Socket Layer, para estar estabelecendo as conexões criptografadas entre o seu navegador e o servidor que você está tentando acessar. Só por questão de curiosidade, você está utilizando na verdade o TLS, que é o Transport Layer Security, que é uma versão atualizada e mais segura do SSL, mas a gente ainda utiliza a palavra SSL, por ser um termo mais comum. Bom, esse S do HTTP vem como a solução de um problema. O HTTP, por padrão, não encripta as suas conexões. Então, qualquer pessoa que estivesse monitorando a tua conexão no meio, seria o que chamamos de Man in the Middle Attack, que seria ataque do homem no meio, ou homem do meio ataque. Essa pessoa pode ver tudo o que se passa. Então, digamos que você digitou uma senha em um campo, ou procurou um site normal, você vai estar totalmente exposto. A pessoa que estiver monitorando a sua rede, ela vai poder ver toda essa tua comunicação e ver o que você está fazendo ali. Caso seja esse o seu problema, é só não utilizar sites HTTP, que cada vez mais são raros hoje em dia. Problemas com as VPNs seriam os seguintes: nós temos o DNS leak, que seria um vazamento DNS que iria acabar totalmente com a tua, entre aspas, anonimidade. No ano passado, a Muvad, que é uma empresa que fornece VPN, fez uma pesquisa mostrando que os aparelhos Android são suscetíveis a esse tipo de problema de DNS leaks. E o que seria esse DNS leak? O DNS, ele é um protocolo de rede, é chamado Domain Name System. Ele basicamente resolve nomes. O que seria isso? Por exemplo, quando você pesquisa google.com, este é um nome e computadores se comunicam através do endereço IP. Eu acho difícil você não saber o que seja endereço IP, mas ele é o endereço da sua máquina. E você tem o endereço público e o endereço privado. Mas a questão aqui é o seu endereço público. E o seu endereço público, ele é usado para estar acessando os sites que você se conecta na internet. E é para estar escondendo ele que você também vai querer
querer uma VPN, porque quando você fizer uma requisição, por exemplo, você quer entrar no Facebook, você se conecta com o site, do lado deles, o seu endereço vai estar aparecendo lá. Caso você esteja conectado a uma VPN, o seu endereço IP vai ser visto pela empresa de VPN, mas o Facebook vai estar vendo o endereço da empresa de VPN. A empresa de VPN vai fazer a requisição do Facebook para você, e aí vai mandar de volta para você. Somente vocês dois sabem que foi o seu endereço quem pediu para estar acessando o Facebook. Mas para o Facebook e qualquer um desse lado da ponta da conexão, vai estar pensando que foi o computador da empresa de VPN, o IP deles quem acessou, quem pediu essa requisição. Mas, como eu estava dizendo, para estar acessando google.com, facebook.com, você precisa do endereço IP deles. Então, um exemplo mais comum a respeito do DNS é que ele é uma grande lista de números de telefone. Você tem a lista de telefone com todos os números do lado e o nome de quem pertence àquele telefone. Então, você quer ligar para a pizzaria do Zé, você vai lá na sua lista telefônica e procura a pizzaria do Zé. E aí vai estar indexado ao lado um número da pizzaria do Zé, que é por onde você efetivamente vai estar fazendo essa comunicação. Os endereços IPs funcionam da mesma maneira. Quando você procura facebook.com, você vai estar se conectando primeiro a esse servidor DNS e pedindo para ele qual o endereço efetivo do Google ou do Facebook. E aí ele vai estar mandando de volta para você o número que seria o endereço IP. E você vai estar utilizando esse endereço IP para estar chegando até o site desejado. O problema desse vazamento é o seguinte: quando você fizer essa requisição facebook.com usando a VPN, o seu DNS, a sua requisição vai estar vazando para o teu ISP, que é o Internet Service Provider, ou provedor de internet. Então, uma pessoa de fora vai estar vendo para onde você está indo, e isso vai ficar registrado lá no seu provedor de internet. E como a gente está no Brasil, a gente tem aquela lei, eu acredito que seja do Marco Civil da Internet, que obriga os nossos provedores de internet a armazenar todos os dados concernentes às nossas atividades na internet por um tempo muito grande, período de 1 ano. Então, por 1 ano, as suas atividades vão ficar registradas lá no seu provedor. Então, esse vazamento vai resultar na total exposição das tuas atividades, entre aspas, anônimas, utilizando a VPN. E esses leaks se deram por conta de uma função escrita em C, chamada getAddrInfo, que é utilizada pelos aplicativos de Android. Tenha em mente que não são todos que utilizam eles aqui, mas a grande maioria foi pesquisada, estava utilizando, e essa era a fonte do problema, segundo a Muvad. E eles deixam uma pequena chamada aqui, dizendo que o Chrome Browser também é um aplicativo que utiliza o getAddrInfo. Um outro problema concernente ao uso de VPN seria o famoso JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de merda que é utilizado pelos sites e é interpretado pelo seu navegador. O JavaScript ele fornece várias funções para o site estar se utilizando delas. Há sites que podem estar pegando a sua localização. Como o seu navegador ele está local na tua máquina, ele pode estar vazando essa informação. Outro problema seria os cross-site scripting, o famoso XSS, que é um tipo de vulnerabilidade que alguns sites são suscetíveis. Com essa vulnerabilidade, algum atacante pode estar injetando scripts direto no seu navegador. Dessa forma, eles podem se utilizar das funções de JavaScript para estar roubando a sua localização. Assim você vai ter a sua anonimidade, entre aspas, totalmente comprometida. Mais um problema com as VPNs é a questão dos logs. Tem muita VPN que promete que não armazena logs dos usuários. Só que isso é uma grande mentira, porque simplesmente você imagine que eles têm vários técnicos de rede trabalhando lá para estar cuidando das VPNs. E você é um cliente, um consumidor desse produto. E de repente esse produto apresenta um problema que te incomoda de verdade. O que você vai fazer? Você vai ligar para o suporte. E como diabos o suporte vai conseguir te ajudar se eles não mantêm logs? Simplesmente isso não faz o menor sentido, porque o cara vai receber a ligação do cliente que está reclamando de um problema de lentidão ou um problema de conexão na VPN, ele não consegue conectar de maneira alguma. O suporte vai atender e vai dizer o seguinte: meu senhor, a gente não sabe o porquê que você está tendo esses problemas, a gente não tem como saber. Seguindo essa lógica, não faz o menor sentido esses caras estarem trabalhando lá. E, seguindo um pouco mais a fundo essa lógica, se uma empresa não consegue fornecer o que ela promete, não faz o menor sentido ela existir. Então, uma empresa de VPNs que não armazena log, literalmente não existe, porque eles não têm como operar, eles não têm como trabalhar,
eles não têm como te fornecer suporte algum. Então não caiam nesse papo furado do pessoal que está sendo patrocinado por VPNs nos canais do YouTube. A maioria deles não sabe nem ligar a porcaria do computador. Então não caiam nesse papo. É por isso que eu disse no começo, pare de ser normie. A VPN, ela é muito boa caso você tenha necessidade de estar se escondendo por trás de uma rede privada, quando está em locais públicos, por exemplo, em hotéis, em praças, cafés, coisas do tipo, ou quando você trabalha em uma empresa e você precisa ter acesso à rede interna daquela empresa. Você tem que entender para que a ferramenta serve. E eu espero ter deixado claro aqui que a VPN serve para você se conectar a alguma rede privada. Espero ter sido claro. Caso não tenha sido, deixe nos comentários, eu vou deixar vários links aí também. E seria isso aí, pessoal. Valeu. What a horrible city.